Bom dia, pessoal, como vocês estão? Começando então mais essa live. E essa semana, como foi na segunda-feira, foi o dia da disfagia, e vocês sabem, né, que eu tenho um pezinho bem grande até na disfagia, eu escolhi o tema da live de hoje como sendo os pacientes de voz que apresentam disfagia também. Então, nessa live de hoje a gente vai falar um pouco sobre isso, assim, porque eu vejo muitas fonos ainda com medo, né, de atender disfagia, fonos que atendem voz, mas não atendem disfagia. Enfim, não estou dizendo que você tem que atender disfagia, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, quando encaminhar, o que a gente pode fazer e quais as condutas sugeridas aí, né? Em cada caso, vou conversar também sobre alguns casos, vou dar alguns exemplos para vocês, tá bom? Então, para quem não me conhece, meu nome é Mara Christmann, eu sou fonoaudióloga, sou doutora em voz, atuo atualmente como professora universitária na Univale, na Faculdade de Fono, e também como fonoaudióloga clínica, além de ser professora de cursos também online. E se você está assistindo esse vídeo, já dá o like, né? Já curte aí e depois encaminha também para outros fonos para a gente ter uma divulgação maior também sobre essa área, porque eu ainda acho que a gente tem poucos fonos que atuam na área de voz. Aliás, poucos fonos de um modo geral. Acho que ainda a gente tem bastante espaço no mercado de trabalho para fonos de todas as áreas, e a área de voz também eu sinto assim que é uma área que está crescendo cada vez mais, está ganhando cada vez mais espaço. Então encaminha aí essa live, né, para outros colegas fonos, para a gente ampliar as nossas discussões, ampliar os nossos horizontes. E só lembrando, então, assim, ó, se você entrou aqui nessa live, nesse vídeo, e você não é fonoaudiólogo, você está com algum problema de voz, então não é esse o canal para você, tá? Você pode falar até comigo no direct, eu posso indicar alguma fono aí da sua região, mas aqui nesse canal, nesse Instagram, né, o Instagram Trocas na Fono, e tem o canal do YouTube que também é Trocas na Fono, eu converso com fonos sobre temas relacionados aos fonoaudiólogos. Então, se você não é fono, vai ficar mais difícil também de compreender, né? Enfim. Então, a gente vai falar sobre esse tema agora, sobre a questão dos pacientes de voz que apresentam disfagia. Vamos lá, então. Quais seriam alguns pacientes assim de voz que poderiam apresentar disfagia? Eu já pensei em alguns exemplos aqui, tá, pessoal? Tem alguns casos assim, ó, de pacientes. Bom dia, Kelly, querida, saudade de você. Então, assim, gente, tem um caso que é muito, muito clássico, assim, ó, e que o paciente geralmente apresenta uma disfonia muito intensa, mas apresenta também a disfonia, que é o paciente clássico de paralisia de prega vocal. E aí, claro, a gente precisa verificar, avaliar. Dentro, gente, da paralisia de prega vocal existe um mundo assim, ó, tanto em relação à lateralidade, se ela é unilateral, se ela é bilateral, quanto em relação à posição desta ou dessas pregas vocais paralisadas. Então, assim, varia muito a conduta que a gente vai ter em relação a isso, até pensando do ponto de vista cirúrgico, assim, né? Nem sempre a prioridade vai ser o tratamento de voz. E às vezes eu falo, até em algumas aulas já falei, assim, sobre o diagnóstico fonoaudiológico que a gente tem que pensar. Quando nós vamos avaliar o paciente, por mais que eu não trabalhe com uma determinada área, eu tenho que considerar que uma alteração que ele tem em relação a uma área diferente, ela também entra no diagnóstico. Até na semana passada, acho que foi, né? Eu falei sobre a questão das perdas auditivas. E, eu não trabalho com áudio, mas não importa, eu encaminho o paciente, se ele tem alguma queixa ou se tem algum motivo que eu vejo necessidade de encaminhar, e ele volta, e se ele tem perda auditiva, eu incluo isso também no diagnóstico dele, no diagnóstico fonoaudiológico. E a mesma coisa é a disfagia, tá? Se o paciente, ele vai ter disfonia e disfagia, por exemplo, e eu só trabalho com voz, faz de conta, eu vou ter que ver o que para ele é mais importante. Não que eu tenha que interromper o tratamento de voz, mas assim, se você não trabalha com disfagia, às vezes é necessário
pensar em encaminhar esse paciente para um tratamento também, né? Paralelo, digamos assim. Aqui na região eu vejo isso acontecer até bastante, tá, pessoal? Do paciente ter uma fono para trabalhar o processamento auditivo, ter uma fono para trabalhar a voz. Tanto crianças quanto adultos fazem isso. Então, às vezes quando lá, né, alguns anos atrás, quando eu me formei, não sei se era a região, mas lá em Santa Maria isso não era tão comum a gente ver um paciente com mais de uma fono, e hoje a gente vê, porque eu acho que está aumentando cada vez mais, assim, as especialidades, né, a expertise mesmo de cada profissional dentro, né, de determinadas áreas que ele vai escolher. E como tem muita demanda em relação a cada área, então ele, né, tem essa liberdade também de escolher. Mas vamos lá, gente, vamos começar aqui, ó, pelo básico, né? Por que será que um paciente de voz ele pode ter disfagia? Né? Por que será que isso pode acontecer? Nós temos que entender o seguinte, gente, que a nossa prega vocal ali, a laringe, até ontem eu comentei, segunda eu comentei isso aí na aula. A função principal, olha a dor aí dos fonos da voz, né? A função principal da laringe, ela existe, não é pra gente produzir a voz, não é pra gente falar, não é pra gente se comunicar. A laringe, ela surgiu, digamos assim, ela existe principalmente para proteger o nosso pulmão contra infecções. Justamente a laringe, ela é uma válvula de proteção. Então, primeiro ela protege a nossa deglutição e depois, né, ao longo da evolução aí, né, do ser humano, que a gente foi inserindo essa nova habilidade de usar esse som da voz para conversar, para nos comunicarmos. Então, assim, a laringe, ela tem toda a funcionalidade para a deglutição. Inclusive, quem trabalha com deglutição tem que entender muito de laringe. Assim, eu acho que é mais comum quem trabalha com disfagia trabalhar também com voz do que o contrário. Às vezes quem trabalha com voz talvez não se sinta bem, não se sinta seguro ou não goste mesmo de disfagia. Mas quem trabalha com disfagia é primordial saber um pouquinho de voz, pelo menos. Eu falo isso porque eu sou professora também da área da disfagia. Hoje, inclusive, nós temos estágio de fono hospitalar e eu falo sempre muito para os alunos que na avaliação de disfagia a gente precisa olhar a voz, olhar, ouvir, né? A gente precisa avaliar essa voz. E por quê, gente? Básico, né? Se eu tiver uma qualidade de voz que me remeta a uma soprosidade muito grande, o que significa isso? Significa que eu posso ter, muito provavelmente, um gap grande, um espaço muito grande ali durante o fechamento das pregas vocais. Então, se ela não está coaptando bem, se ela não está realizando um bom fechamento para a fonação, é muito provável, muito possível que esse fechamento também não esteja acontecendo durante a deglutição. Então, a gente precisa olhar a qualidade vocal, ela nos dá muitos indícios ali na avaliação da disfagia. Tá? Ela já vai nos dar muitos indícios, porque geralmente no hospital os fonos da voz não estão acostumados com isso. Mas quem atua em hospital sabe que não é todo hospital que tem avaliação do otorrino, não é todo hospital que tem, né, um profissional otorrino que a gente pode estar ali solicitando. Então, os hospitais que eu já atuei, já fui mais acostumada a não ter otorrino, e aí a gente tem que se virar. Claro que alguns a gente pode encaminhar, a gente pode dentro do hospital solicitar, sempre tem algum médico aí de sobreaviso, mas não é sempre também que o hospital autoriza, enfim. Então a gente é acostumado assim a ter que se virar nessa questão e analisar a qualidade vocal e também trabalhar essa qualidade vocal, né? Trabalhar, porque se o paciente está com essa soprosidade, por exemplo, ele vai ter problemas de talvez se engasgar durante a deglutição também, tá? Deixa eu pensar alguns exemplos assim lá do hospital. Agora eu tô mais até voltada para a questão do hospital aqui, lembrando de alguns exemplos para conversar com vocês.
No hospital, por exemplo, onde a gente faz estágio, é bem comum assim pacientes que têm AVC, pacientes que têm um AVC e aí ficam com um lado paralisado, com uma paralisia ou com uma paresia, e aí ficam, às vezes, pode ter alguma chance de ter também uma paralisia ou uma paresia de prega vocal. Esse lado ele fica todo mais fraco, todo enfraquecido, então a gente precisa trabalhar a voz também, né? Trabalhar com técnicas vocais dentro do hospital também. Os pacientes de câncer de cabeça e pescoço, muitos também, principalmente quem tem câncer de laringe. Por isso que muitas vezes esses pacientes assim, pós laringectomia, pós químio, rádio relacionada a câncer de laringe, acabam indo mais para fonos que trabalham com disfagia do que fonos que trabalham assim exclusivamente com voz. Mas eu tô aqui mais para falar com você sobre a voz. E às vezes acontece que chega algum paciente no consultório e a queixa principal dele é voz, nem sempre é disfagia. Às vezes a disfagia vai começar depois. E aí o que o fono da voz ele tem que fazer, né? Ele tem que estar atento. Primeiramente é identificar a disfagia. Porque se eu estou falando de um paciente que começou com uma queixa de voz, às vezes ele nem tem queixa de disfagia, ele não vai nem referir. Então o fono é que precisa estar muito atento no sentido de identificar. Eu vejo isso de uma maneira muito comum que acontece com pacientes, por exemplo, com algumas doenças neurológicas, paciente com doença de Parkinson, por exemplo. E não pensem sempre que esse paciente vai vir para vocês todo bonitinho, já com um diagnóstico médico de que ele tem Parkinson. Muitas vezes não, muitas vezes ele vai vir com uma queixa fonoaudiológica mesmo, de que a voz está fraca, de que as pessoas não escutam ele, ou ele vai vir com uma queixa assim de que de manhã a voz está diferente, a voz pode estar hipernasal, então nós temos que ir, né, analisando essas queixas e pensar sempre na fisiopatologia e quando necessário nós vamos fazer um encaminhamento, a gente sempre vai encaminhar primeiramente para o otorrino e aí conversar com o otorrino, se for necessário, se a gente identificar junto com o otorrino que é importante, a gente vai fazer também um encaminhamento para neuro, por exemplo. Mas assim, os pacientes de Parkinson, muitas vezes eles vêm primeiro com essas questões vocais e aí a gente tem que ficar muito atento, porque imagina que horror, né? O paciente tem uma pneumonia aspirativa ao longo do tratamento fono. Então isso a gente não pode permitir, a gente precisa avaliar, a gente precisa dar atenção. E aí que entra essa questão, poxa, mas eu não trabalho com disfagia, como é que eu vou fazer? Vai identificar. Tá? Quando o paciente está ali no início, assim, de um processo de uma doença, muitas vezes o que o fono da disfagia vai fazer? Ele já vai passar exercícios, claro, né, a gente precisa ver o que está alterado, obviamente, isso precisa, assim, fazer uma avaliação detalhada de disfagia também, mas eu quero dizer que muitas vezes os exercícios de voz, eles já vão dar conta de melhorar também a disfagia, tá? Então, é bem importante a gente ter atenção para essa questão também. Lembrando que o paciente que eu citei, assim, né, esse paciente com uma doença de Parkinson, por exemplo, geralmente ele tem aquela fenda fusiforme anteroposterior, que é uma fenda típica mais assim de um processo de hipotensão, de um processo de força muscular reduzida, e se ele não tiver o diagnóstico fonoaudiológico ainda, aliás, o diagnóstico médico ainda de uma doença de Parkinson, às vezes a gente vai ter que atuar mais com relação ao sintoma ali, né? Avaliando, ver o que o paciente tem, ver o que o paciente apresenta e atuando pontualmente. Nem sempre a gente vai ter esse diagnóstico fechado, que se trata de uma doença neurológica, a gente vai pontuando os aspectos alterados. O que nós vamos ter, qual que é a limitação
quando nós não temos ainda o diagnóstico médico de uma doença. O nosso prognóstico é isso que fica limitado, porque daí a gente às vezes não consegue definir, delimitar para ele, olha, o tratamento vai resultar em X. O tratamento, tantas sessões nós vamos conseguir provavelmente tal coisa. É isso que vai ficar um pouquinho vago quando ele não tem o diagnóstico médico ainda, né? Mas a doença de Parkinson, por exemplo, ela é uma doença que a gente sabe que afeta os movimentos, os comandos, digamos assim, automáticos, né? Que é a postura, o tônus, assim, aquela questão automática. Por isso que o paciente começa a falar mais baixinho, ele não se percebe, mas ele não vai ter um prejuízo diretamente muscular, assim. Esse prejuízo muscular que vai ser traduzido numa fraqueza muscular, isso vai vir em decorrência desse prejuízo do automático, entendem? O paciente, ele vai começar a falar mais baixinho, ele não percebe esse feedback, ele não percebe que ele está falando mais baixinho. E aí ele vai começar a ter um menor grau de contração, um menor grau de exercitação. E aí, com o tempo, isso vai se refletir, sim, numa fraqueza, né, muscular, numa hipotonicidade aí. Mas o Parkinson é legal, porque a gente consegue, se ele vem logo, se ele vem desde o início, a gente consegue melhorar essa força muscular. Não existe um processo típico da doença, que é uma degeneração muscular, como acontece com a esclerose lateral amiotrófica, que é uma outra doença assim, ó, que é neurológica e é muito comum que o paciente busque primeiro essa queixa com relação à voz. Já vi vários pacientes assim que, como primeiro sintoma da doença, buscam a questão da voz. Um paciente que eu lembro, ele disse que sentiu a primeira alteração, assim, a primeira coisa que ele viu que não estava bem foi no Natal, onde ele estava tocando violão com a família, cantando, e aí ele percebeu que ficou sem voz, a voz ficou fraca, daí ele procurou otorrino, e aí a doença também começou a evoluir, aos poucos, super rápido, assim, ele foi no neuro, acabou tendo esse diagnóstico, e aí quando ele veio para a fono, ele já estava com uma alteração mais importante, já a disfagia também. Deixa eu só ver uma pergunta aqui. No caso de pessoas com ela, é importante fazer exercícios? Boa pergunta, eu ia falar disso mesmo. Diferente do Parkinson, né? O Parkinson a gente tem aquela alteração na questão automática, mas se a gente trabalhar com o voluntário, o paciente ele não tem alteração nos comandos voluntários, a gente consegue trabalhar no voluntário, né? Vamos falar mais projetado, vamos fazer mais força, sei lá, de acordo com a necessidade do paciente, e nós conseguimos melhorar o tônus. A esclerose lateral amiotrófica é uma doença diferente, porque a gente vai ter realmente degeneração, né, da questão do neurônio motor, né, e vai ter fraqueza muscular, assim. Não importa o quanto que a gente trabalhe de uma maneira preventiva, não vai evitar, a gente não vai conseguir evitar de que essa doença progrida. Então ele precisa fazer o diagnóstico, ele precisa usar as medicações, o tratamento medicamentoso que ele precisa usar. E aí que entra muito aquele paradigma, eu sempre falo disso muito com os alunos, assim, porque existe essa ideia de que eu vou ter que trabalhar fono com esse paciente para prevenir dele ficar pior. Infelizmente, nós não vamos ter esse papel, nós não vamos conseguir fazer isso de prevenir que ele piore. A atuação da fono ali junto com esses pacientes com esclerose lateral amiotrófica, ela vai ser muito mais assim no sentido de gerenciar. Então a gente vai trabalhar com a reserva muscular que esse paciente ainda apresenta, no sentido de potencializar aquilo que ele ainda tem, né? Tanto em relação à voz, como em relação à disfagia. Em relação à disfagia, nós temos que estar muito atentos para gerenciar mesmo, gerenciar a disfagia, tipo assim, vamos ver, agora tá podendo comer isso, comer aquilo, tá mastigando, ok.
Agora já vamos começar a diminuir a mastigação, já vamos para um pastoso, já vamos espessar. Nós vamos ter que gerenciar isso antes que ele tenha uma pneumonia, por exemplo. A gente vai ter que gerenciar antes dele ficar com uma disfagia muito grave. Nós já vamos ter que trabalhar conversar com o médico para muitas vezes, gente, olha, muitas vezes pensar numa gastrostomia, que é uma via alternativa de longo prazo, assim, mais permanente, antes dele ficar sem comer nada. Porque senão, se a gente esperar, não, vamos esperar até o máximo aí para ele poder comer por via oral sem sonda. O que vai acontecer? Quando ele for para colocar sonda, até marcar no hospital, até isso, faz consulta, ai não sei o que, ele vai ter muita perda muscular. Isso nós precisamos cuidar, tá? Tanto quem está trabalhando com voz também tem que estar atento a essa questão da perda de peso, porque se ele perder peso, ele vai perder músculo, aí ele vai ter um processo de degeneração mais rápido. Então isso aí é ruim, tá? Nós vamos trabalhar com ele muitas vezes pode ir comendo, pode, se for seguro, e bem antes a gente hoje em dia já tem sido feito isso, assim, já está se colocando uma gastro antes, até porque assim, vai ter refeições que o paciente vai estar mais cansado, vai chegar um processo que de noite ele já vai estar mais cansado, não vai conseguir jantar, então para ele não ficar com fome, né, para ele não perder peso. E aí tá, o que eu ia só concluindo, né, essa questão do raciocínio da fonoterapia, que entra muito a questão do número de repetições. O que a gente vai fazer? A gente não vai trabalhar com o mesmo número de repetições que uma outra doença, que um outro paciente que não tenha essa doença. Porque, olha só, gente, se eu ficar fazendo muito exercício, eu vou estar realmente gastando mesmo, né? Essa reserva muscular, eu vou estar estimulando esses músculos a entrarem em fadiga, e aí não é uma fadiga boa, não é como um paciente que tem uma paralisia de prega vocal, que eu quero estimular, que daí às vezes se ele entrar em fadiga, eu posso pensar que ele vai estar né, utilizando, contraindo a musculatura até o final, antes da fadiga, para ter aquelas microlesões musculares, para pensar talvez numa hipertrofia. O paciente com esclerose lateral amiotrófica não, tá? Se a gente fizer muita repetição do exercício, a gente vai cansar o paciente. Então temos que cuidar com o número de repetições, cuidar com o número de sessões que a gente vai promover e cuidar, gente, com os recursos que nós vamos utilizar. Tem que ter muito cuidado. Eletroestimulação, quem trabalha aí já tem todo o conhecimento, já tem os cursos que precisa, mas cuida, gente, cuida, porque se fizer muita estimulação, esse músculo ele vai estar contraindo e vai ter mais chance de entrar em fadiga. Então isso a gente tem que ter muito cuidado com relação ao número de exercícios, tá bom? Muito cuidado nesse tipo de doença. E é uma doença que é um pouco triste, né, para o fono também atender, porque a gente gosta muito de ver assim a melhora, de ver a evolução, e esse é um tipo de paciente que muitas vezes ele não vai ter uma melhora, né? Uma coisa boa que a gente espera para esse paciente é conseguir manter o máximo possível de tempo uma comunicação eficaz. Então, às vezes a voz não vai ficar muito boa, mas que ele consiga se comunicar. A gente vai trabalhar, por exemplo, sobre a articulação, para que ele consiga então utilizar essa reserva muscular que ele ainda tem para se fazer entender. Trabalhar muitas vezes com a lentificação um pouco dessa fala, porque ele vai falar como ele costumava fazer antes, assim, não vai ter aquela articulação mais exagerada, só que a voz dele vai estar fraca, muitas vezes hipernasal, e quem está ouvindo às vezes não vai conseguir entender. Então a gente precisa mostrar para esse paciente como ele pode se fazer entender melhor, usar a ressonância, usar a projeção, trabalhar com a respiração. Trabalhar com a respiração é muito bom, porque daí a gente tá como o músculo também, né, se alimenta de oxigênio. Quando a gente está trabalhando com a respiração costodiafragmático abdominal, aí a gente está
promovendo uma melhora dessa oxigenação dos tecidos e tal, para evitar um pouquinho esse processo de fadiga, tá? Então a gente vai trabalhando nesse sentido. Tem várias questões, óbvio, né, gente, que a gente precisa avaliar, a gente precisa ver quais são as alterações que o paciente tem, né, fazer aquela avaliação específica com ele, basicamente é isso. Mas tem bastante coisas para a gente discutir sobre a esclerose lateral amiotrófica. E uma pergunta aqui, na esclerose múltipla, também é assim? Não é bem assim, né? Esclerose múltipla é um processo um pouquinho diferente. A gente sempre tem que entender os processos da doença, assim. Sempre quando aparecer para vocês, gente, alguma doença que vocês nunca atenderam ainda, o que eu sugiro? Em vez de vocês procurarem assim na internet, exercícios de voz para X, né? Na doença X, é muito difícil de encontrar dessa maneira. Então é muito melhor, assim, eu considero muito mais efetivo você entender como é que essa doença atua, como é que essa doença, onde que está o ponto principal dessa doença, tá? E aí você pensar como é que você vai trabalhar, porque senão a gente vai ficar muitas vezes só fazendo repetição de exercício, e se a gente não entende o processo da doença, às vezes aquilo pode não estar sendo efetivo e a gente nem vai saber, a gente vai estar ali fazendo o exercício e muitas vezes de uma forma insegura e o paciente vai estar confiando em você. Então é interessante é uma sugestão que eu dou, assim, que eu costumo fazer. Quando surge alguma doença que você ainda nunca atendeu, no hospital é bem comum isso com os alunos assim que estão na fono hospitalar. É muito comum eles atenderem o paciente, nossa, nunca vi essa doença, é uma síndrome diferente, ou pode ser até para gente que trabalha mais tempo, pode ser algo comum, mas para o aluno às vezes, nossa, é algo que ele ainda nunca atendeu. Então assim, pesquisar, entender como é que é o processo dessa doença, como que essa doença atua, se é uma doença neurológica, onde que ela está, onde é que está o foco, o que acontece, né? Como eu expliquei para vocês um pouquinho aqui do Parkinson, da esclerose lateral amiotrófica, para a gente entender, para a gente conseguir daí raciocinar. E até segunda-feira eu comentei na aula, eu disse assim, gente, infelizmente não existe uma técnica específica para essa fenda, uma técnica específica para essa doença, para aquela doença. Infelizmente não existe, não é dessa maneira. Aí os alunos falaram assim, que eles estão no início ainda da disciplina de terapia, falaram assim, sério? E aí, como é que a gente faz? É através do raciocínio. A gente vai ter que ver o que está alterado, ver o que nós vamos trabalhar. Quando tem alguma doença, não é só voz, não é só uma disfonia funcional, tem alguma doença por trás, a gente tem que entender também o processo dessa doença, como é que ela costuma evoluir, tá? E só comentando, ainda relacionado ao Parkinson, a gente falou um pouquinho mais sobre disfagia, mas assim, o Parkinson, ele também tem alguns pacientes que têm Parkinson, às vezes eles não ficam com essa fraqueza, às vezes eles ficam com até uma espasticidade na voz. Eu até estou atendendo uma paciente assim, fica com a voz forte, mas aí afeta muitas vezes, o paciente tem a queixa de fluência, ele tem a queixa de começar a gaguejar. Isso está na literatura também, que pode acontecer, iniciar uma gagueira neurológica em função do Parkinson, e aí também a gente também trabalha com exercícios de voz também, mas aí a gente vai ter que promover um equilíbrio. A gente não adianta aumentar a força se o paciente está com a força ok, e a gente vai equilibrar muitas vezes, porque às vezes acontece tipo uns espasmos, assim, ele tem alguns bloqueios na fala, ou repetições também pode acontecer. Tá bom, pessoal? O que mais que eu ia falar? Alguém mais tem alguma dúvida? De algum caso, de alguma doença? Acho que é isso, né, pessoal? Então, vamos sempre nos atentar para quando o paciente tem disfagia. Se você não trabalha, tá, com disfagia, faz pelo menos uma triagem. Investiga. Se não quer fazer triagem, investiga. Pergunta se o paciente
Ele fala assim, tem queixa de se engasgar? Não, muitas vezes ele vai responder, a gente tem que investigar, a gente tem que procurar um pouquinho mais. Tá, e vamos lá, como é que é para comer uma bolacha que é mais seca? A gente sabe que esses alimentos mais secos, mais farelentos, eles são mais difíceis. E a água? Vamos ver. Ah, não tem engasgo. Então vamos tomar uma água, né? Vamos tomar, já que eu sempre estimulo os pacientes a tomarem bastante água na fonoterapia, até fazendo os exercícios, e aí quando ele estiver tomando, você já observa se ele está tendo um engasgo. Ah, ele teve tosse. Para aí e questiona sobre isso, porque às vezes o paciente nem se deu conta que ele tem tosse. É bem comum, tá, gente, o paciente ele ter tosse, só que eles associam com outra coisa, porque eles não associam que a tosse tem a ver com engasgo, eles associam que a tosse é uma bronquite, que estava saindo de uma gripe, ou tá tossindo, é porque eu vou me gripar. Eles não associam que isso acontece porque o alimento foi pelo goto errado, né? Eles falam muitas vezes pelo goto errado. Eles não associam que o alimento foi por um caminho errado e aí é uma alteração que pode se tornar grave. Então a gente precisa investigar, a gente precisa analisar essas questões, perguntar e é isso. Dá para conversar com algum colega que trabalha também com disfagia e fazer uma triagem. Uma triagem já seria isso, avaliar a água, filma, faz um vídeo, analisa depois, analisa as compensações que o paciente está fazendo, vai analisando o que a gente enxerga ali, tem escape de água, não tem, ele está demorando para engolir, enfim, né? E aí veja se é importante encaminhar. Cuidado, gente, mais um alerta aqui. Quando o paciente vem para avaliação na primeira sessão, às vezes ele até nem tem essa consciência de disfagia, ou ele tem, ou ele fala que tem. Não, vocês têm que agir rápido na disfagia. A gente não pode assim, só um pouquinho, peraí que eu vou para casa, eu vou estudar, na semana que vem quando ele vier de novo, eu vou então avaliar a disfagia. A disfagia não é assim. A gente precisa agir rápido. Se você vê que o paciente está com disfagia e você não atende, já encaminha. Já encaminha para alguém, já pede, nem que seja uma avaliação só de disfagia, mas eu quero atender pelo menos a parte de voz desse paciente. Eu encaminho para algum colega para fazer essa avaliação. Isso é um detalhe importante. Na disfagia a gente não pode ir muito devagar, a gente não pode ficar esperando, ver o que eu vou fazer, tá? A gente tem que agir rápido. E no hospital os alunos veem isso também, porque a gente vai atender e eu já falo, hoje tem que ser a conduta. O que você sugere hoje? Não é semana que vem, não é amanhã, vai ir para casa estudar, não. É hoje. O que você vai fazer hoje? O que você vai indicar que é seguro para o paciente hoje? Tá bom, pessoal? É isso então. Quero convidar também vocês que ainda não estão no grupo do Telegram para entrar lá no grupo do Telegram. O link está na bio do Trocas na Fono. Podem enviar lá dúvidas que vocês têm. E hoje eu estava pensando em efetivar a minha ideia, tá, gente? Que eu comentei com vocês semana passada, que é o quê? É começar a fazer lives com convidados, vocês mesmos, sabe? Fonos, para a gente discutir casos clínicos, claro, sem identificação do paciente, obviamente, sem informações pessoais, mas para a gente fazer discussões teóricas sobre o que é importante avaliar, sobre o que é importante a gente trabalhar com casos reais, acho que fica mais objetivo. Então, assim, caso você tenha aí algum caso, algum paciente que você está com dúvida, ou então que você queira discutir, ou então que você ache, nossa, esse aqui é um caso super legal para a gente estudar, para outras pessoas se beneficiarem também do conhecimento desse caso aqui, pode me mandar no privado, lá no Telegram, para a gente discutir e aí a gente combina. Tô pensando aqui em começar esse projeto aí de fazer lives com fonos convidados para a gente discutir questões mesmo práticas, né? Eu acho que isso pode ajudar bastante. E se você gostou da ideia, já comenta também aqui o que você acha. Tá, gente? Então, lembrando, curte o vídeo, dê o like e compartilha com os colegas, tá bom? E comenta o que você achou, comenta o que você mais gostou, o que chamou a atenção, o que você aprendeu, tá bom?
Um abraço, gente, bom restinho de semana, até a próxima!